Galera, antes de iniciar a aula aqui, vamos atender ao chat do nosso caro... Eu não sei se está em compartilhamento de tela, né? Vou botar aqui compartilhamento de tela. Para entender o pré-modernismo, a Semana de Arte Moderna e Modernismo, tem um assunto lá da aula de linguagens, português e tal, que é as questões das leis da fala e as leis da escrita. A tal da variação diamésica. Então, é basicamente o seguinte. Vamos falar aqui 4 pontos só. Primeiro ponto. O que nasce com o ser humano, o que é inato ao ser humano, a faculdade que nasce com o ser humano é a fala. O ser humano nasce com a capacidade de falar, produzir linguagem, principalmente oralidade, expressão e oralidade. Isso nasce com o ser humano. A escrita não é natural, não é inata, não nasce com o ser humano. É uma coisa, existe uma série de processos psicolinguísticos, psicomotores. Vocês vão lá nas escolas vendo a alfabetização, e aí a professora pega na mão da criança, vai trabalhando a caligrafia, ela vai vendo o desenho no quadro, para ela está desenhando. Tem uma fase do garrancho, uma fase do rabisco. Né? Então, ali é a fase da garatuja. Nós, cientistas da linguagem, chamamos isso de o período da garatuja. Tanto que se a criança fazer um bocado de borrão e tu perguntar para ela, o que é isso daqui? Ela sabe o que ela garatujou ali. Você que é adulto, talvez não. Então, primeiro ponto, leis da fala, leis da escrita. Primeiro ponto, a fala é inata, a escrita não é inata, beleza? Segundo ponto importante sobre o que pode cair nesse ano em relação às leis da fala e às leis da escrita, a variação diamésica. Geralmente, a língua falada ela é meio acidentada, ela é não planejada. Por que ela é não planejada? Por ela ser mais natural e espontânea, eu estou falando com você, aí eu paro a frase, construo outra, depois eu retomo. Então, a oralidade, a lei da fala, ela não é organizada. A não ser que eu esteja lendo um discurso escrito. E aí eu entro para a lei da escrita. Um texto escrito é mais fácil você planejar, você organizar. Errou uma palavra, apaga, reescreve. Relê, depois enxuga e vê realmente se os períodos ficaram ok. Então, isso é a lei da escrita. A escrita é mais planejada e a fala é mais espontânea. Então, isso também influencia muito. Um terceiro ponto, consequência dessa organização, da desorganização da fala, espontaneidade da fala e o planejamento da escrita, uma consequência é um terceiro ponto. A fala acaba sendo mais repetitiva. Eu queria falar com a Maria, pedir notícia dela, para ver se ela tem notícia de fulano, e se ela deu notícia também da filha dela. Amanhã eu peço as notícias. Então, a língua oral, a fala, é muito repetitiva. Já a lei da escrita, por ela ser mais planejada, você tem uma riqueza vocabular. É por isso que lá, fazendo um gancho aqui com a redação do Enem, a primeira competência lá, que é domínio da norma padrão, riqueza vocabular, né? O aluno tem que evitar repetir. O cara usou na redação dele os pobres. Aí no segundo parágrafo ele, os miseráveis. No terceiro parágrafo, as pessoas necessitadas. Aí no quarto parágrafo, meu Deus, eu já usei os pobres, eu já usei os miseráveis, eu já usei os necessitados. Eu vou botar o lascado aqui, os malogrados, marabaém. Não, coloca lá os desvalidos da terra, né? Então, assim, veja que a língua escrita ela é mais rica, então é mais trabalhada, beleza? Esse é um terceiro ponto. Um quarto e último ponto, eu poderia entrar num quinto, se você não entendeu, tem mais um. Mas o quarto e último aqui pode ser essa questão da... eu estou conversando com vocês aqui online, né? 7 pessoas online. 7 alunos que eu espero que acerte essa questão. Vocês vão ter sucesso. Eu estou conversando com vocês, geralmente quando eu uso a oralidade, isso é lei da fala, o meu interlocutor está presente. Aqui a gente está numa esfera de troca,
digital, pela web, pela internet. Mas, geralmente, quando eu falo, o meu interlocutor está presente ali ao vivo. Na lei da escrita, quando eu escrevo algum texto, geralmente o meu interlocutor ele não está presente durante a conversação. Então, quando eu escrevo, eu penso numa pessoa, eu penso em alguém, e aí ele, né? Então tem essa questão da escrita. Quando eu escrevo, geralmente, isso não é lei rígida. Esse ponto aqui não é lei fixa. Geralmente, quando eu escrevo, o meu interlocutor não está presente. Geralmente, quando eu falo, o meu interlocutor está presente. Beleza? Pelo menos 4, deve ter umas 6, 7, mas como não é uma aula só sobre isso, e essa influência da língua portuguesa cai aqui, tá bom? Lucas, eu acho que talvez esses 4 pontos satisfaçam a compreensão. O que é natural no homem? A fala é natural, a escrita não é natural. A lei da fala, a língua é espontânea, a escrita é planejada. Terceiro, a língua é mais repetitiva e não dá para corrigir quando eu estou falando. A escrita, por ser mais organizada, tem mais riqueza vocabular e pode ser mais linear. E quarto e último, a ideia de que eu estou, nas esferas de troca, nos ambientes de conversação, se o interlocutor está presente ou não. Então, fechou aí essa reflexão